Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu sou muito grato a vocês, por esse apoio, tão importante que vocês dão a esse humilde canal. E peço a você que dê mais um joinha para mim aqui hoje, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, porque é um vídeo muito interessante, vai ajudar bastante pessoas. E peço a você que dê um joinha, você que ainda não é inscrito no meu canal, dá essa força para mim aí, meu irmão. Eu preciso muito dessa força sua. E também, eu queria dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está desanimado lá na seita, porque ele já não está concordando, tem muitas coisas que ele gostaria de perguntar, mas não pode, porque ali é tudo proibido, tudo está duvidando do escravo, Então, dá uma ligadinha para mim, eu respondo para você aquilo que você quer saber. Bom, só se eu não souber responder, mas se eu não souber, pode ter certeza que eu vou pesquisar e posso não te responder na hora, sim, mas depois eu vou te responder. E aquele irmão também que já saiu das testemunhas de Jeová há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, pode dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo, tá bom? Eu fico muito agradecido. E aquele irmão que tem uma história em uma seita qualquer, passou por uma decepção muito grande e quer que a história dele se torne conhecida, para que mais irmãos, para que mais irmãos sejam ajudados, com a experiência dele, para que outras pessoas não caiam na enrascada dessas seitas, Mande a sua história para mim, faça um áudio, mande para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história, tá bom? Meus irmãos, outro dia eu estive assistindo uma reportagem policial e encontrei um assunto ali que eu refleti bastante sobre ele. Veja, a polícia havia capturado um abusador de menores. E o repórter policial foi entrevistá-lo. Aí o abusador jurava ali de pé juntos que não, eu não abusei de ninguém não, eu não tenho testemunhas, eu quero ver então, apresente as testemunhas então que eu abusei de alguém. Aí o abusador queria, não, então tá bom, então eu quero que o delegado apresente as testemunhas. Aí o repórter policial foi entrevistar o delegado. Aí ele falou para o delegado, olha, o acusado lá está dizendo que o senhor prendeu ele injustamente, que o senhor não tem testemunhas. E ele não confessa não, ele diz que não foi ele, não confessa, e ele diz que o senhor não tem testemunhas que ele praticou os atos libidinosos, não. Aí o delegado, com toda a calma do mundo, um delegado muito tranquilo, me parece que é de uma cidade do Mato Grosso, esse delegado. O delegado, muito tranquilo, fez duas perguntas para o repórter. Falou, escuta aqui, você já viu algum abusador de menor confessar crime? E depois perguntou assim, e você já viu algum abusador de menor abusar de criança na frente de alguém? Aí o repórter falou, não. Ele falou, então, portanto, ele não vai confessar o crime, porque eles não confessam. E testemunha não tem, porque eles não fazem isso na frente de testemunha. Então, portanto, aí o delegado diz, portanto, para a justiça não é necessário confissão de crime, porque ele não vai confessar. E não é necessário testemunha, porque não tem testemunha. Aí, agora veja, meus filhos, o delegado disse para o repórter, para a justiça o que importa é a palavra da vítima e dos seus familiares. Aí, diante dessa afirmação do delegado, eu comecei a imaginar comigo. Engraçado, A polícia, segundo as testemunhas de Jeová, a polícia é uma instituição mundana. É condenada pelas testemunhas de Jeová. Tanto é, que segundo a organização do Testemunho de Jeová, a organização das Testemunhas de Jeová, a polícia é tão mundana
que a polícia mata os outros, a polícia prende, a polícia bate, a polícia vai para a guerra, a polícia faz continência, a polícia faz juramento à bandeira. Portanto, que segundo eles, uma testemunha de Jeová não pode ser policial. Se um policial resolver converter as testemunhas de Jeová, ele tem que dar baixa na profissão dele. Então veja, segundo eles, a polícia não vale nada, né? Eles dizem que a polícia é uma instituição mundana. E veja, a polícia, sendo essa instituição mundana, como eles dizem, né? A polícia demonstra que tem, né, senso de justiça. A polícia demonstra que tem senso de justiça, porque o que a santa organização das testemunhas de Jeová não tem. Porque veja, para a polícia reconhece que abusador de menor não confessa crime. Eles não são bobos de confessar crime. E a polícia reconhece que abusador de menor não abusa de ninguém diante de testemunha. E a santa organização das testemunhas de Jeová não reconhece isso. Para vocês verem. A santa organização das testemunhas de Jeová não tem o menor senso de justiça. Veja, ali, naquela organização mundana, como diz eles, né, as testemunhas de Jeová, eles sabem que um abusador de criança, né, não vai ser idiota de abusar de ninguém diante de testemunhas, né? E sabe que um abusador não confessa crime porque isso aí, ele vai defender isso aí até o final, ele vai falar, não, eu não fiz nada. Agora, é justamente aí que mora o problema. É justamente aí que mora o problema que eu estou dizendo. A santa organização das testemunhas de Jeová, né, aqueles que são escolhidos para ser o povo de Deus, não tem senso de justiça. Primeiramente, eles cometem um grave erro, né, coagindo uma vítima de abuso e seus familiares a não denunciar um caso à polícia. Porque isso aí é caso para ser denunciado para a polícia. Isso aí não é caso para ser julgado por membros de religião nenhuma. Isso aí não, isso é caso de polícia. Abuso infantil é caso para ser julgado na polícia. Isso aí não é caso para o ancião fulano de tal, nós vamos reunir com fulano. Não, isso aí não. E eles já cometem um grave erro coagindo a vítima e os familiares da vítima, não permitindo que eles denunciem o caso à polícia. Ali, se por acaso acontecer isso ali dentro, quando acontece, e se a vítima e os familiares denunciar o caso à polícia, eles condenam ali, a vítima é que fica condenada. Bom, segundo, né? Eles dizem que o caso tem que ser julgado internamente, como se eles fossem capazes de julgar, como se eles tivessem preparo para julgar alguém, né? O que realmente a gente sabe que eles não têm. Isso já é um caso grave, porque eles não são autoridades. Eles não têm que julgar. Agora, um outro caso muito grave disso. Se a pessoa resolve levar o caso para eles ali, vamos supor que a pessoa obedeça ali aos anciãos e não denuncia o caso para a polícia. Aí o caso vai ser julgado pelos anciãos. Os anciãos ali que vão julgar. Primeiramente, se não tiver duas testemunhas, o réu é inocente. Segundo, se não tiver a confissão do réu, o réu é inocente. Então, eles fazem tudo para inocentar o réu. Tudo para inocentar o réu. Primeiro, é claro que o culpado não vai confessar. Né? O culpado não vai confessar. Porque de bobo ele não tem nada. E segundo, abusador não abusa de ninguém diante de testemunhas.
Agora veja, meus irmãos. Veja como é que funcionam as coisas ali. Nesse caso, igual eu já falei aqui, eles exigem 2 testemunhas, certamente não tem, porque você já sabe, né? Abusador não abusa de ninguém diante de testemunhas. Até porque se ele fizer isso diante de testemunhas, as testemunhas vão pegar ele, quebrar ele no pau. Ele não vai ser bobo de fazer isso na frente dos outros, porque se ele for fazer isso na frente de alguém ali, principalmente, hoje em dia, existem muitas pessoas revoltadas com esse tipo de coisa, vai pegar ele e quebrar ele no cacete. E segundo, a confissão dele, ele não vai confessar. Isso aí não precisa de esperar que alguém vai confessar, porque ele não vai confessar. Então o que acontece? Aí os anciãos inocentam o réu e condena a vítima e os familiares da vítima. Eles dizem que a vítima e os familiares da vítima estão fazendo acusação falsa contra uma pessoa. Veja que justiça é essa que a torre de vigia, né? Que a torre de vigia exige que as pessoas aceitem, né? Exige que as testemunhas de Jeová aceitem. É esse tipo de justiça que eles querem que as pessoas aceitem. Então veja, meus irmãos. Então, não dá pra gente entender uma coisa dessa. Aí fica, o abusador se passa por mocinho e a vítima e os familiares da vítima se passam por bandidos. E muitas vezes, a vítima passa, a vítima e os familiares da vítima passam até a ser perseguidos, passam a ser perseguidos ali dentro, passam a ser mal vistos. Você vê que situação que é que a organização das testemunhas de Jeová coloca uma vítima de abuso infantil. Veja a situação que essa organização coloca uma vítima de abuso infantil, né? Veja que a pessoa passa por tudo isso, se passa por mentiroso e muitas vezes passa a ser perseguido por eles. Então veja, meus irmãos, essa é uma organização bonitinha, que dizem ser o povo escolhido de Jeová. Esse aí é o povo escolhido de Jeová. Esse povo, veja que uma organização mundana, que eles dizem que são mundanos, que é a Polícia Militar, uma instituição muito querida, uma instituição abençoada, porque isso aí, essa instituição, ela existe, ela desde o início, né? Existe essa instituição, uma instituição abençoada por Deus, colocada no mundo por Deus, porque as autoridades foram colocadas no mundo por Deus, e eles deixam de lado as autoridades constituídas por Deus para julgar um caso nojento, e eles fazem um julgamento interno que inocenta o réu e condena a vítima. Porque não tem como não inocentar o réu, porque o réu tem tudo para ser inocentado. Então veja, meus irmãos, essa é a organização das testemunhas de Jeová. Por isso que eu venho denunciando esta organização. Por isso que eu venho alertando as pessoas contra essa organização. Porque, aparentemente, você olha ali, para você olhar ali, é tudo muito bonito. A pessoa fala, mas não, eu não acredito. Inclusive, um fez um comentário dizendo para mim, até de forma muito educada. Um senhor fez um comentário de forma muito educada, me dizendo que estuda a Bíblia com as testemunhas de Jeová e não vê o que eu falo. Você não vê o que eu falo, mas você é estudante da Bíblia. Batiza lá para você ver. Batiza lá para você ver. E às vezes batizado não dá para ver tudo. Para você ver tudo, você tem que ter um cargo mais alto. Você tem que ser um servo ministerial ou um ancião, para você poder ter acesso às falcatruas e às sujeiras por que acontece. Porque muitas vezes a pessoa sendo só um batizado, eles conseguem camuflar as coisas ali e não permite que ele veja as sujeiras que acontecem ali dentro. Mas quando é gente, igual eu no meu caso, que eu não cheguei a ser um ancião porque uma família lá não gostava de mim. Aliás, não gostava e não gosta até hoje, né?
essa família não gosta de mim, e essa família é que manda nas testemunhas de Jeová. Então, portanto, eu não cheguei a ser um ancião, mas eu cheguei a ser um servo ministerial. Então, eu tive acesso a muitas coisas que acontecem ali dentro. Eu fiquei sabendo de muitas coisas. Então, portanto, você que acha que eu estou exagerando, progrida lá dentro, chegue lá, chega a ser um servo ministerial, chega a ser um servo ministerial ou um ancião, para você ver o que é que acontece de sujeira ali nas testemunhas de Jeová. Então é isso aí, meus irmãos. Eu queria alertar vocês que ali, pelas leis que o corpo governante exige que julga as coisas ali, uma coisa que não deve ser julgada ali, porque ali não é justiça, aquela justiça deles não é constituída por Deus. O que é constituída por Deus é a justiça, que eles chamam de justiça do mundo. Essa sim é constituída por Deus. O livro de Romanos diz que toda justiça é constituída por Deus. E aquela justiça deles ali, não. Aquela é inventada por eles. Então, as pessoas que são julgadas por aquela justiça deles ali, aquela justiça interna da sociedade Torre de Vigia, aquela justiça ali é para inocentar o réu e acusar a vítima. Um abraço para todos vocês e muito obrigado pela atenção.